estava acostumado a matar. O que fazia a história desse Kaylee ser uma grande mentira. Falaram que ele era o guarda, mas o Seika percebe que deveria ser uma mentira e ele deveria ter um passado sombrio e foi mandado de um lugar bem estranho. O Seika fica surpreso também, porque naquele mundo também haviam conjuradores que colocavam poder espiritual no olhar para amaldiçoar o que viam, sendo portadores do olhar do mal. Aí o Prota é mandado para lutar de novo contra uma mina que controlava um golem de pedra. Porém, ele desfaz o golem bem rápido e faz o adversário se render. Isso o Seika volta e a Miu diz que era bem chato ver ele lutar porque ele vencia rápido demais. Aí ela pergunta se ele entraria na guarda caso vencesse e ele diz que negaria. Logo a próxima luta começa e a Miu diz pra Ifa parar de flertar com o Seika e prestarem atenção porque seria uma luta da Mabel. Todos eles ficam surpresos porque a Mabel aparentemente estava usando magia de gravidade e ainda sem precisar conjurar palavras, destruindo todas as magias de pedra e terra do adversário com seus golpes e sem qualquer dificuldade. Ela finaliza a luta despedaçando o cajado do cara e com isso consegue vencer, mas como chama a Mabel de heroína, o Seika fica confuso e pergunta a razão. Então explicam que o segundo herói que já existiu se chamava Mabel e também usava a mesma arma que ela. Durante a noite, o Seika impede um espião dos demônios de mandar uma mensagem por um pombo correio e diz que tinha algumas perguntas pra fazer, mas o cara tenta dar uma disfarçada e ataca ele por trás. O Prota, sem hesitar, prende ele e o espião pergunta como ele sabia que ele era um espião. E o Seika diz que usou seus Shikigamis pra colher informações de toda a capital. E nisso o espião diz que nunca diria nada, mas então o Seika invoca um Ayakashi super sinistro, capaz de ler mente, deixa o espião em choque, quase borrando a calça. E o Seika começa perguntando quem era o superior dele. E o Ayakashi lê a mente dele falando que era um tal de Barão da Matança. O superior dele era um tal de Marquês Edentrade. E é confirmado que são dois demônios. O Ayakashi menciona que ele sabia sobre a heroína. O Seika pergunta o nome da heroína que ele estava espionando. E nisso é dito o nome Mabel. A explicação era porque a Mabel nasceu no ano que coincide com a profecia, tendo o gênero e a cor de cabelos corretos, além de ser forte e dos rumores gerais. Aí depois dele encher a pança, ele desenvolve o bicho. Mas antes um pouco disso, o bicho começa a ler a mente dele, velho. Esse bicho é sinistro. Vendo a mensagem que seria enviada pelo espião, o Seika percebe que ele precisava decifrar ela. Mas pelo menos sabia que a escola queria, na verdade, que a Mabel vencesse e atraísse a atenção como uma falsa heroína. Aparentemente precisavam deixar os demônios longe da verdadeira heroína, que era a Ami, mas ele ainda não tinha certeza porque o mandaram também. Enfim, o torneio continua com o Kyle vencendo. E logo o Seika volta para poder enfrentar seu terceiro oponente. E ele consegue vencer bem rápido também, assim como a Mabel. Nisso os dois poderiam se enfrentar nas semifinais, mas a Mabel aparece dizendo pro Seika se retirar do torneio porque ela lutaria a sério com ele. E aí não queria correr o risco de matar ele, mas o Seika obviamente se recusa. Eles assistem outra luta do Kyle e todos ficam em choque porque o adversário dele estava tentando mandar vários tipos de magias diferentes, mas nada abala ele, porque ele também estava usando uma magia de gravidade, assim como a Mabel. Mas além disso, ele também usava magia de sombras, o que faz ele vencer rapidamente, antes mesmo de conseguir acertar o adversário com a sua espada por escolhas do juiz. No meio da noite, quando o Seika foi dormir com sua raposinha waifu em forma de humana, a Mabel ataca ele e os dois começam a lutar, mas mesmo com os Shikigamis dele, não era o bastante para conseguir derrotar ela. No fim, a Mabel acaba fugindo quando o Seika desvia o olhar para um civil que ouve os dois lutando, e acredita que aquilo foi uma preliminar para a luta deles no dia seguinte. Depois da batalha, o Seika aparece para reencontrar com a Mabel quando ela estava tendo uma memória com o irmão dela. Ao ver ele, ela entra numa posição de combate e pergunta por que ele não lutava com ela, e fica surpreso quando ele diz que apenas queria conversar, sendo que ela tentou machucar ele para evitar que ele lutasse na competição. A Mabel continua pedindo pro Seika desistir, mas fica surpresa quando ele menciona saber o plano dela de ser uma substituta para Miu e uma distração. Ela diz que o trabalho dela era ser morta pelo Kyle para que os demônios pensassem que a grande heroína foi morta. Ela explica que a Associação Mercantil de Rugrok pega as crianças escravas de potencial e as transforma em mercenários, sendo essa a origem dela e do Kyle. E também explica que os caras colocaram uma magia dentro do cérebro do Kyle para criar um mercenário perfeito e incapaz de sentir emoções, como medo, e assim obedecendo qualquer ordem deles. Ela também explica que os grupos de crianças eram separados em 4 e treinados, mas havia um teste que apenas um deles passaria para receber a magia no cérebro, e para isso era necessário matar os seus companheiros. Isso faz com que, na verdade, a Mabel seja a última amiga que o Kyle precisava matar. Ainda assim, ela não pretendia morrer e queria matar o Kyle porque ele matou seu irmão, então queria se vingar, mas logo o Seika diz que, na verdade, o Kyle era seu próprio irmão e percebeu desde o começo que o cabelo dele era pintado, e a Mabel e o Kyle tinham os mesmos olhos. A Mabel concorda e diz que o Kyle pediu para matar ele caso um dia ele deixasse de ser ele mesmo. Por isso, pretendia chegar até as finais, até que do nada o Seika diz que venceria o Kyle no lugar dela e não deixaria ela morrer. Ele diz que os dois deveriam se enfrentar corretamente nas semifinais. O Seika impediria ela de morrer pro seu irmão, porque ele não ia querer que ela fizesse isso. No campo de batalha, a Mabel esconde seus poderes e os dois começam a se enfrentar praticamente de igual para igual. Mas não demora, o Seika consegue segurar a Mabel e assim vence ela por impedimento. Mas nem assim ela acreditava que ele conseguiria vencer o Kyle nas finais. Logo os dois são mandados para se enfrentar. O Seika e o Kyle começam a discutir. E o Kyle diz que foi mandado para matar a Mabel e faria isso apesar dela ser sua irmã. O Seika começa a lançar várias magias para testar o que faria efeito no Kyle. Usando uma cortina de fumaça para evitar ser desclassificado, ele invoca um Minotauro para enfrentar.